Fala galera, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Na história de hoje, o final irá te surpreender. Se inscreva no canal, é de graça e nos ajuda a continuar nosso trabalho. O casamento de Humberto Vasconcelos e Lúcia Andrade era, aos olhos do mundo, um conto de fadas. Ele, um homem de família tradicional e militar aposentado, austero e imponente. Ela, uma mulher doce e afetuosa, filha única de um casal de médicos respeitados. Se conheceram em um baile de gala, e apesar de serem tão diferentes, houve uma conexão imediata. Humberto Vasconcelos sempre foi um homem de presença marcante. Alto, de ombros largos e olhar duro, exalava uma autoridade natural. Ex-militar, disciplinado e pragmático, acreditava que tudo na vida deveria seguir regras claras. Lúcia Andrade era o oposto. Doce, delicada e cheia de empatia, enxergava beleza nos pequenos detalhes da vida. Amava poesia, música clássica e tardes chuvosas. Quando se casaram, foi como se o gelo e o fogo tivessem se encontrado. Desde jovem, Humberto Vasconcelos nunca teve paciência para a fraqueza. Ele cresceu em um lar rígido, filho de um militar severo que ensinou que o mundo era dividido entre os fortes e os fracos. Para Humberto, qualquer um que saísse do padrão que ele considerava correto era digno de desprezo. Ele não escondia seu preconceito. Fazia piadas cruéis sobre pessoas com deficiência, desprezava os humildes, olhava com desconfiança para os negros e zombava daqueles que tinham dificuldades na vida. Esse tipo de gente é um peso para a sociedade, dizia com frequência. Seu círculo social era composto por pessoas que pensavam como ele. Nos jantares, nas conversas de clube, ele se gabava de nunca ter precisado lidar com gente diferente. Lúcia sempre tentava abrir seus olhos. Humberto, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Oportunidades? Besteira. Fracos são fracos porque nasceram assim. Ela suspirava, frustrada, mas apesar de tudo, o amava. Acreditava que, com o tempo, poderia amolecer aquele coração de pedra. Mas havia uma lacuna em suas vidas. O filho que nunca vinha. Os anos passaram, e a cada novo aniversário, Lúcia sentia o peso do tempo em seu ventre vazio. Já não era tão jovem quando começaram as tentativas para engravidar. Cada teste negativo era um golpe silencioso, uma tristeza que ela escondia no sorriso. Fizeram exames. Os médicos diziam que suas chances eram baixas, mas não impossíveis. Tentaram de tudo: medicamentos, dietas especiais, viagens para relaxar. Nada funcionava. E então, quando Lúcia já começava a aceitar que talvez nunca fosse mãe, aconteceu o inesperado. Humberto, eu estou grávida. Ele demorou a processar a frase. O homem rígido, sempre inabalável, sentiu o coração disparar. Tem certeza? Perguntou a voz rouca. Sim. Lúcia chorava e ria ao mesmo tempo, segurando o teste positivo. Naquela noite, Humberto bebeu mais do que nunca e dançou com Lúcia pela sala, algo que jamais fazia. A felicidade era imensa. O filho que tanto esperaram estava a caminho. Nos exames, tudo parecia perfeito. Nenhuma anomalia detectada. O bebê era saudável. Humberto se enchia de orgulho. A gestação foi cercada de cuidados. Cada ultrassom era um alívio. Cada consulta médica era uma nova garantia de que o bebê estava perfeito. Ele será forte como o pai. Humberto dizia orgulhoso. Na manhã do parto, Humberto saiu para trabalhar como de costume. Ele não gostava de faltar ao serviço por motivos banais. Volto para o almoço, disse beijando a testa de Lúcia antes de sair. Mas ele nunca mais voltaria para a mesma casa. Pouco depois, a bolsa rompeu. Lúcia, desesperada, foi socorrida por Dona Nair, a empregada da casa, que a levou ao hospital. O trabalho de parto foi brutal. A dor intensa, o suor frio escorrendo pela testa de Lúcia. Ela gritava, apertando a mão de Dona Nair. Aguente firme, minha menina, implorava a senhora. E então, o choro. Mas algo estava errado. A sala ficou em silêncio. O médico olhou para a enfermeira,
que hesitou antes de entregar o bebê para a mãe. Lúcia viu imediatamente. O rostinho do filho estava diferente. Uma fenda palatina severa cortava sua boca, e uma de suas perninhas estava dobrada de um jeito estranho. Humberto jamais aceitaria aquela criança. O coração de Lúcia se partiu. O bebê chorava, e mesmo com aquela dificuldade para respirar, era perfeito para ela. Mas não para Humberto. Ela olhou para Dona Nair. Leve-o, agora, esconda-o. O quê? Diga que ele morreu. Humberto nunca pode saber. A empregada hesitou, mas conhecia o patrão. Sabia que ele poderia fazer algo terrível. Pegou o bebê, enrolou-o cuidadosamente e saiu do hospital antes que alguém percebesse. Humberto chegou logo depois. Encontrou Lúcia chorando na cama. Nosso filho... Não resistiu. Sussurrou ela com os olhos cheios de lágrimas reais. Humberto sentiu um baque, mas no fundo, preferiu aceitar. O luto passou, e com ele veio um vazio entre o casal. Lúcia, que antes era alegria e cor, se tornou um quadro sem vida. Mesmo após voltar para casa, Lúcia não conseguia ignorar o chamado do sangue. Todas as noites, arranjava uma desculpa para sair. Dizia que ia à igreja, que precisava de ar, que visitaria uma amiga. Mas, na verdade, ia amamentar seu filho escondida. Dona Nair, que agora era a única mãe do bebê, a esperava todas as noites. Lúcia segurava o pequeno Júlio nos braços e chorava em silêncio. Mamãe te ama, meu anjo. Passava os dedos delicados pelo rostinho dele, beijava sua cabecinha, cantava baixinho para ele dormir. Cada noite que passava, sentia o casamento se tornar mais insuportável. Humberto continuava sendo o mesmo homem rude, preconceituoso e frio. 6 meses depois, pediu o divórcio. Não posso continuar, Humberto. Estou despedaçada. Ele aceitou, sem discussões. Apenas deixou que ela partisse. E seguiu sua vida como um homem amargo e solitário. Lúcia, então, foi embora para uma cidade distante. Comprou uma casinha modesta, onde passou a viver com Dona Nair e Júlio. Ali, ela foi verdadeiramente mãe. Cuidou dele, ensinou-lhe valores, o amou sem reservas. Quando Júlio tinha 15 anos, Lúcia começou a sentir dores intensas. Fraqueza, perda de peso. O diagnóstico veio como um golpe, câncer avançado. Ela não resistiu por muito tempo. Nos últimos dias, segurou a mão do filho e disse: Você é o melhor presente que Deus me deu. Nunca deixe ninguém te dizer o contrário. E fechou os olhos para sempre. Júlio ficou com Dona Nair, que agora, idosa, fazia de tudo para que o menino não sentisse tanto a perda. Depois do divórcio, Humberto seguiu seu caminho sem olhar para trás. Sem Lúcia, ele se entregou a uma vida vazia. Mulheres, bebidas, festas. Nunca quis outro casamento. Quando se aposentou, decidiu voltar para sua cidade natal. Comprou uma casa no bairro Nobre, onde poderia viver sem ser incomodado. E foi nessa cidade que Júlio e Dona Nair foram parar depois da morte de Lúcia. Sem dinheiro para pagar o aluguel, Dona Nair lembrou-se de um amigo de infância que lhes ofereceu um quartinho no fundo de uma casa humilde. Vamos para lá, meu filho. A vida continua. Júlio conseguiu um emprego como repositor no mercadinho do bairro, onde trabalhava o dia inteiro, empilhando produtos, limpando prateleiras e ajudando os clientes. Enquanto isso, Humberto envelheceu sozinho. Bebia, saía com mulheres, humilhava as pessoas e não percebia que dentro dele havia apenas um grande buraco. E então veio aquele dia no mercadinho, e foi lá que Humberto o viu pela primeira vez. O velho carrancudo observou aquele garoto esguio, de olhos bondosos, mas com uma cicatriz que cortava seu lábio superior. Percebeu também a leve dificuldade que ele tinha ao caminhar, por conta da perna que nascera torta. E como sempre fazia com quem era diferente, desprezou-o na hora. Contratam qualquer coisa hoje em dia, hein? Comentou com o caixa alto o suficiente para Júlio ouvir. O rapaz apenas abaixou a cabeça. A cada vez que ia ao mercado, Humberto encontrava uma nova forma de humilhar Júlio.
Esse garoto tem cara de quem vive de esmola. Aposto que a mãe era uma qualquer que largou ele por aí. Olha esse sorriso torto. Parece que caiu da escada quando nasceu. Aposto que ele é meio retardado também. Anda estranho, fala pouco. Deve ser mais burro que um jumento. Júlio nunca respondia. Abaixava na cabeça, engolia a raiva e continuava trabalhando. Dona Nair sabia. Meu filho, não se cale para gente ruim. Não quero brigar, mãe. Ele é só um velho infeliz. E continuava a vida. Até o dia em que Humberto passou dos limites. Naquela tarde, Humberto estava especialmente irritado. Pegou alguns produtos e foi ao caixa, onde Júlio organizava as sacolas. Foi então que seus olhos caíram sobre algo que o fez congelar. Uma correntinha. O pingente era pequeno, discreto, mas inconfundível. Era igual ao que Lúcia sempre usava. Seu coração acelerou. Aquilo não fazia sentido. De onde aquele moleque aleijado teria conseguido um colar tão caro? Então, a raiva falou mais alto. Onde você conseguiu isso, hein, vagabundo? Ele rosnou, avançando no garoto. Antes que Júlio pudesse reagir, Humberto puxou a correntinha com força, derrubando-o no chão. Você roubou, não foi? Gente como você só pode viver de roubo. Deve ter roubado da sua avó, se é que tem uma. Júlio caiu, tentando segurar as lágrimas. Clientes olharam, murmurando entre si. Dona Nair, que entrava no mercado naquele instante, viu tudo e perdeu o controle. Solte ele, Humberto. Ele se virou surpreso. Dona Nair? Foi quando ele percebeu algo. Os olhos de Júlio. Aqueles olhos eram os de Lúcia. Ele sentiu um frio na espinha. De onde ele tirou esse colar? Sua voz já não tinha tanta firmeza. Dona Nair se ajoelhou ao lado de Júlio e o ajudou a se levantar. Depois, olhou diretamente nos olhos de Humberto e disse: Esse colar foi da mãe dele. O quê? Você acabou de derrubar seu próprio filho no chão, Humberto. O mundo parou. O velho sentiu o estômago revirar. Tudo girava ao seu redor. Mentira. Não, é a verdade que você nunca quis ver. Humberto olhou para Júlio desesperado. O menino ainda não entendia nada. O senhor é meu pai? As palavras foram como um soco no peito de Humberto. Tudo voltou à sua mente. A gravidez, a alegria, o luto de Lúcia. Não pode ser. Mas os olhos de Júlio diziam o contrário. Os olhos de Lúcia. Ele deu um passo para trás, tremendo. Pela primeira vez na vida, sentiu algo que nunca havia sentido antes. Vergonha. Vergonha de cada piada, de cada humilhação, de cada desprezo. Vergonha de ter tratado seu próprio filho como lixo. Vergonha de ter perdido uma mulher que o amava porque ele era pequeno demais para aceitar um filho imperfeito. Mas agora, era tarde demais. Júlio ficou parado, encarando aquele homem que, até minutos atrás, era apenas um velho cruel que o desprezava. Agora, descobria que ele era seu pai. Mas o que isso significava? O que isso mudava? Não pode ser. Balbuciou Humberto, a voz trêmula, o olhar perdido. Mas era. Dona Nair, com os olhos cheios de lágrimas, segurou a mão de Júlio com firmeza. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, Humberto. Por mais que você tenha tentado fugir dela a vida inteira. O velho sentiu o peso de cada uma dessas palavras. Sua mente girava. Ele se lembrou da felicidade que sentira ao saber da gravidez, das noites que sonhara com um filho forte, perfeito, um herdeiro à sua altura. E agora, o destino lhe mostrava que esse filho sempre esteve ali, invisível aos seus olhos cheios de preconceito. Júlio, por outro lado, não sabia o que sentir. Durante toda a sua vida, aprendera a não esperar nada dos outros, a se defender do mundo com o silêncio. Agora, via um homem que deveria ser seu pai vacilar diante dele, perdido, pequeno. Você sabia? Perguntou Júlio a Dona Nair, sua voz suave, mas cheia de algo novo. Algo entre tristeza e indignação. Sua mãe achou que era o melhor para você, meu filho. Ela conhecia o coração desse homem melhor do que ninguém.
Os olhos de Júlio marejaram. Sua mãe, sua doce, amorosa e corajosa mãe. Ele queria perguntar tantas coisas. Queria entender por que o destino fora tão cruel com eles. Mas ao olhar para Humberto, viu algo inesperado. O velho tremia. Seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra saía. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora estavam vermelhos, cansados. Tentou dizer, mas sua voz falhou. E então, para surpresa de todos, Humberto Vasconcelos chorou. Não eram lágrimas silenciosas ou contidas. Era um pranto pesado de quem se dava conta, tarde demais, do que havia perdido. Ele cobriu o rosto com as mãos, sentindo o peso esmagador dos anos, das escolhas erradas, da solidão que ele mesmo construíra. Mas Júlio não sentia piedade. Ele não conhecia esse homem. Não devia nada a ele. E foi por isso que, em um gesto calmo, ele se virou para Dona Nair e disse: "Vamos para casa, mãe." Humberto ergueu o olhar desesperado. "Júlio, espera." O rapaz parou na porta do mercado, mas não olhou para trás. Apenas disse baixinho: "Meu nome era tudo o que minha mãe pôde me dar, e ela nunca me chamou de filho de Humberto, apenas de meu anjo." E então, ele se foi. Humberto ficou para trás, sentindo o silêncio ao seu redor. Pela primeira vez na vida, ele entendeu o que era estar verdadeiramente sozinho. Os dias que se seguiram foram um tormento para Humberto. Ele tentava continuar sua rotina como se nada tivesse acontecido, mas era impossível. O rosto de Júlio estava gravado em sua mente. Os olhos de Lúcia, cheios de vida, brilhando em um garoto que ele havia rejeitado sem nem saber quem era. Ele começou a se perguntar como teria sido sua vida se tivesse aceitado aquele filho. Se tivesse segurado Lúcia nos braços e dito que tudo ficaria bem. Mas agora, tudo o que restava eram perguntas sem resposta e um arrependimento que o consumia como um veneno lento. Naquela noite, depois de muitas doses de uísque e um silêncio ensurdecedor dentro de casa, Humberto tomou uma decisão. Pela primeira vez em muitos anos, ele enfrentaria a verdade de frente. No dia seguinte, foi até o mercadinho. Mas Júlio não estava lá. "Ele pediu demissão ontem", disse o dono do mercado, sem esconder seu desprezo. "E sabe de uma coisa, seu Humberto? Foi a melhor decisão que esse menino já tomou." O velho sentiu um aperto no peito. Ele havia perdido sua última chance. Foi até a casa onde Dona Nair e Júlio viviam. Bateu na porta, hesitante. Dona Nair atendeu, e ao vê-lo ali, cruzou os braços. "O que quer aqui, Humberto?" Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Mas como explicar o que nem ele entendia? Como pedir perdão por uma vida inteira de desprezo? "Eu só queria ver meu filho." Dona Nair estreitou os olhos. "Filho? Agora ele é seu filho? Depois de tudo que fez?" O silêncio pesou entre eles. Humberto não tinha desculpas, não tinha justificativas, mas pela primeira vez tinha algo que nunca teve antes: humildade. "Eu sei que não mereço o perdão dele, mas preciso tentar." Dona Nair o analisou por um longo tempo. Então, suspirou. "Ele está no cemitério. Foi visitar a mãe." O velho sentiu o chão sumir sob seus pés. Lúcia. Humberto nunca teve coragem de procurar saber o que acontecera com ela depois do divórcio. Nunca quis saber se ela tinha sido feliz, se encontrou outro amor, se o esqueceu. Agora, sabia que ela se fora. E ele nunca teve a chance de dizer que sentia falta dela. Seguiu para o cemitério com passos pesados, o coração martelando no peito. E lá estava ele. Júlio estava ajoelhado diante de um túmulo simples, os dedos passando delicadamente sobre o nome de sua mãe na lápide. Humberto parou a alguns metros de distância, sem coragem de se aproximar. Mas Júlio percebeu sua presença e, sem se virar, perguntou: "Por que veio?" A voz do rapaz não tinha raiva, apenas um cansaço profundo. Humberto engoliu em seco.
porque preciso te conhecer. Júlio fechou os olhos, respirando fundo. O vento soprou suavemente entre as árvores, como se o tempo estivesse dando a eles uma chance de recomeçar. E então, depois de um longo silêncio, Júlio olhou para ele. O velho Humberto Vasconcelos não sabia se seria perdoado, mas pela primeira vez estava disposto a tentar ser um homem melhor. O silêncio entre eles era denso, cheio de tudo o que nunca foi dito. Humberto, pela primeira vez na vida, não sabia o que fazer. Ele sempre teve respostas prontas, opiniões firmes, uma certeza inabalável de que estava certo. Mas ali, diante do filho que renegou sem nem saber, sentia-se pequeno. Júlio olhava para ele como quem observa uma tempestade prestes a se dissipar. Sua mãe sempre lhe ensinara sobre o poder do perdão, mas também sobre o valor da dignidade. E ele não sabia se estava pronto para dar a Humberto o que ele tanto queria. Eu passei a vida toda sem um pai. Não senti sua falta porque nunca soube o que era ter um. Júlio disse, a voz firme, mas sem rancor. Agora que sabe a verdade, o que quer de mim? Humberto suspirou, sentindo o peso daquela pergunta. Não quero nada que você não esteja disposto a me dar. Respondeu com um cansaço na voz. Sei que não mereço seu perdão, mas se houver uma chance, por menor que seja, quero pelo menos tentar ser alguém melhor. Júlio desviou o olhar para o túmulo da mãe. Pensou no quanto ela sofreu, no quanto lutou para que ele nunca se sentisse um erro. E então, fechou os olhos por um instante, sentindo o vento frio contra o rosto. Ele não podia mudar o passado, mas podia escolher o que fazer com o futuro. Não sei se posso te chamar de pai, disse por fim. Mas podemos começar do zero, como dois estranhos tentando aprender a existir um na vida do outro. Humberto assentiu, segurando as lágrimas. Para mim já é um começo. Júlio se levantou e caminhou para fora do cemitério sem olhar para trás. Mas dessa vez, Humberto o seguiu, lado a lado. Sem pressa, sem cobranças. Apenas caminhando. E talvez pela primeira vez em sua vida, Humberto Vasconcelos não estava sozinho. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!